Olá, tudo bem? Você já se perguntou qual é o sentido da escola? O papel da escola é passar conhecimentos, como pensar, discutir opiniões, preparar para a vida em grupo, socializar e buscar seus objetivos. Mas a pergunta é: você vem para a escola para aprender ou apenas decorar? Você acha a escola inclusiva ou exclusiva? Com o passar dos anos, a escola foi se modificando e, com isso, os alunos também. Mas será que o sistema de ensino acompanhou essa mudança? Muitas escolas ainda não conseguem acompanhar os alunos, que cada vez mais se desenvolvem, e os modelos de educação continuam como os de antigamente. Por exemplo, os estudantes sentam-se todos em fileira, concentrados em seus livros e sem muita interação com os professores. Deveríamos começar a pensar se não está na hora de ir além das aulas teóricas e pôr em prática aquilo que aprendemos, com experiências de ciências, pintar quadros na aula de arte ou visitar um estádio de futebol na aula de educação física. Talvez tenha chegado a hora de certas mudanças, mas quais seriam essas mudanças? Como o sistema educacional pode melhorar? Passamos mais de 10 anos na escola. Alguém já se perguntou por que tantos anos? Escola do Brasil. A tecnologia vem ganhando muito espaço na sociedade. Aos poucos, está sendo incluída nas instituições de ensino também. Como será esse futuro nas escolas das próximas gerações? Menos cadernos e apostilas que serão substituídas por tablets e outros aparelhos? Ao longo do documentário, veremos todas as respostas dessas perguntas, além também de refletirmos sobre como provavelmente serão as escolas do nosso futuro. Estamos aqui com o professor Ricardo Arruda, professor de História, e vamos fazer algumas perguntas sobre a educação no Brasil. Como surgiu a educação no Brasil? A educação no Brasil ela surgiu com jesuítas, em primeiro lugar, que vieram para cá para catequizar os indígenas, né? Ou seja, eles trariam toda aquela moral católica portuguesa para o Brasil, numa tentativa de conquistar fiéis nas novas terras, em contraposição à perda de fiéis que estava acontecendo na Europa por causa das reformas religiosas. A segunda pergunta é: como você acha que seria uma mudança no sistema da escola com um professor na frente, virado para os alunos, e os alunos enfileirados, sentados, olhando para o professor? Ele é um sistema que entende que o professor ele tem mais conhecimento do que os alunos, como se tivesse um conhecimento divino que vem de épocas medievais de Portugal e tem uma certa permanência quando isso vem para o Brasil. E o aluno, ele é aquele que tem ausência de luz, então ele não tem conhecimento de nada, como se fosse uma página em branco que o professor preencheria. Todo aluno ele tem algum conhecimento para debater e transmitir. A formação ela não se dá só dentro da escola, se dá também com a internet, com jornais, com televisão. A escola tem que partir desse princípio e tem que partir principalmente do princípio do diálogo, né? O professor ele não tem que ser visto como num plano superior hierárquico. Acho que essa deveria ser a primeira mudança. Então você acha que o professor deveria estar na mesma linha que o aluno? A função do professor não deveria ser se colocar num pedestal e ter os alunos como abaixo dele. A função do professor dentro dessa avaliação é também ensinar a dialogar, e você não ensina ninguém a dialogar impondo alguma coisa. É lógico que você tem uma relação em que você tem um professor que se dedicou, no mínimo 3, 4 anos da vida dele, dependendo da universidade, a adquirir aqueles conhecimentos daquela disciplina. E a formação de professor ela é normalmente contínua, o professor está sempre fazendo curso. Então ele detém esses conhecimentos para conseguir avaliar. Agora, a questão é a forma como se passa o conhecimento, é de metodologia. E você acha que com tudo isso vai mudar alguma coisa? É um passo talvez para a mudança. Falar que isso vai mudar tudo e isso seria perfeito, todo o sistema social e educação ela é parte de um sistema social, ele carrega suas contradições. Provavelmente, dentro dessa proposta, que é uma proposta utópica que eu estou falando aqui, tivesse suas contradições se isso fosse aplicado em algum lugar. E talvez
precisasse de novas mudanças, talvez que avançasse ainda mais no conhecimento. Mas ainda assim é um passo e pode ser uma tentativa para que se melhore, num aspecto mais geral, a educação no Brasil. E na sua opinião, você mudaria alguma coisa? Mudaria muitas coisas. Primeiro que a primeira coisa que eu aboliria seria o ensino decorado. A gente precisa ensinar ao debate, mostrar que o ensino também está sempre ligado a uma questão de política. Por exemplo, quando a gente volta para a catequização dos índios, existe um interesse político por trás daquilo. A educação está sempre ligada a uma forma de política. Política enquanto disputa de poder, né? Não necessariamente como uma esfera do Estado, né? Porque o Estado ele vem a dar apoio para uma estrutura de poder. Por que é interessante que alguns consigam decorar conhecimento e outros não? Outros mal têm apostila para adquirir conhecimento. Para quem que é interessante só decorar e não criticar? Então a educação está sempre ligada a uma forma que você vê a sociedade em esferas de poder. Uma mudança na esfera de poder significaria uma mudança também na forma que se educa alguém, no sentido formal. Na forma que o professor dá aula também. Também na forma que o professor dá aula. Por exemplo, por que não fazer aulas em cima de debate em textos? Ao invés e debate de textos de intelectuais. Existem, por exemplo, intelectuais que comentam textos de outros intelectuais de forma a facilitar. Então, assim, existem outras formas, outros caminhos para que se incentive a uma formação mais autônoma, porque só com formação mais autônoma que você tem pessoas autônomas para reivindicar seus direitos, praticar a cidadania, né? Ser cidadão no mundo de hoje que existe uma amplitude na cidadania muito maior do que há 150 anos atrás. Muito obrigada, professor, pela essa entrevista. Daqui a uns anos, os projetos de ciências serão desenvolver carros mais econômicos. Os alunos buscarão conhecimento e não mais irão absorvê-los através de celulares, notebooks, professores online para tirar dúvidas, e as lousas serão substituídas por telões com retroprojetores. Não apenas colocarão tecnologia nas escolas, também encontrarão maneiras e lugar para que a tecnologia melhore o ensino. Porém, deve haver um planejamento e um controle para que não vire um uso abusivo e perigoso. Qual matéria escolar você julga desnecessária? Química, porque eu não vou usar na minha vida. História, porque eu acho desnecessário. História, porque a história do passado não afeta muito no nosso presente. Eu acho que artes, porque eu nunca vou aprender a desenhar e eu nunca vou usar desenho na minha vida, eu acho. Eu acho que empreendedorismo, porque é uma matéria que eu acho que eu nunca vou usar na minha vida, porque a profissão que eu quero seguir não tem nada a ver com isso. Bom, a matéria que eu acho desnecessária é educação física. Mesmo que muitas pessoas acham que é importante, eu acho que não, porque acho que na escola tá pra aprender, não pra fazer esporte. Com o passar do tempo, mudanças ocorreram e o papel da escola foi alterado, já que nos dias de hoje, o aluno não busca conhecimento através do professor. Ele possui contato com isso no cotidiano e o desenvolve em grupo na sala de aula. A escola de hoje tem como objetivo coisas muito maiores do que lecionar português, física ou geografia. Ela é como uma prévia de tudo que enfrentaremos na nossa vida, como pessoas diferentes de nós e divergência de opinião. Aprender a respeitar e mudar aquilo que considera errado. A escola tem como função a orientação, tornando crianças e adolescentes aptos para a resolução de problemas e deixando de serem pessoas alienadas. Viemos entrevistar o Márcio, diretor do Colégio Ouro Preto. Vamos lá? Oi, bom dia. Estamos aqui com o Márcio, diretor do Colégio Ouro Preto, e vamos fazer algumas perguntas para ele sobre a escola brasileira. E para você, qual é melhor, a escola pública ou a particular? Essa é uma relação bastante complicada, porque, via de regra, as mídias tendem a comparar a melhor escola particular com a pior escola pública. Isso não é coerente, isso não é justo, na verdade. Nós temos excelentes escolas públicas, tenho colegas que trabalham na gestão de escolas públicas e fazem excelentes trabalhos e muitas vezes melhor do que escolas particulares, né? Enquanto isso, tem escolas particulares e eu já visitei algumas, eu diria que não são nem adequadas para ter crianças lá, fisicamente, sem analisar a questão de ensino-aprendizagem. Cada escola tem o seu papel, cada tipo de ensino tem o seu papel. O ensino público tem um papel de dar a educação para todas as crianças na idade escolar. Lembrando que
De acordo com a Constituição, o Estado é obrigado a fornecer a educação, então o particular ele funciona, ele só existe por uma concessão do Estado, porque historicamente o Estado não era capaz de oferecer educação para todas as crianças. Então por isso aconteceu o ensino particular. Mas eu não tenho como classificar o que é melhor e o que é pior. É evidente que a quantidade de alunos no ensino público é infinitamente maior, ou seja, a problemática é infinitamente maior. Sim. Né? Então, os desafios que a gestão da escola pública enfrenta são muito diferentes do que a escola particular enfrenta. Né? E aí existe uma cobrança menor de qualidade, uma dedicação menor em relação à qualidade do ensino-aprendizagem que a criança está tendo, a dedicação do próprio aluno, enfim, o acompanhamento familiar que é fundamental e imprescindível no aprendizado das crianças. Então não dá para comparar. Olá, estamos aqui com a pedagoga Ana Cláudia e vamos fazer algumas perguntas sobre a escola brasileira. Você concorda com o ECA? O ECA, ele veio para fomentar aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, para fazer com que o adolescente e a criança fossem vistos como sujeitos, né? Isso não estou equivocado, em 1990. Porque junto com o ECA veio o Conselho Tutelar, então começaram a vir outras instituições para amparar esses jovens e essas crianças. O ECA ele é importante porque ele traz alguns subsídios que dá alguns direitos e deveres para essas crianças e para esses adolescentes. Um deles é a própria educação, né? Então, assim, hoje, se uma criança não vai para a escola, a gente pode acionar o Conselho Tutelar que vai atrás desses. Então, o ECA ele veio justamente para isso, para embasar tudo isso e dar uma estrutura para que essas crianças e esses adolescentes tivessem alguns direitos e deveres. E com tudo isso, o que você mudaria? No ECA? Sim. Eu não mudaria nada no ECA. O problema é que, foi o que eu disse, a teoria e a prática elas estão muito distantes. O estatuto está lá, mas ele infelizmente não é seguido. Se a gente pensar hoje numa população de mais de 20, 30% de pessoas analfabetas, então foi porque todos esses lá atrás eles não tiveram os direitos e os deveres deles da educação. Então, assim, hoje falar que tudo isso é muito lindo, mas se eu aciono o Conselho Tutelar, teria atrás desses pais, não é bem por aí que funciona. Então, assim, o que eu mudaria é fazer com que a prática seja mais efetiva. Qual o significado dos alunos na sua vida? Um desafio e um objetivo de vida. E é por isso que eu abracei essa profissão. É uma profissão desafiadora, principalmente nos dias de hoje, onde o professor anda tão desmoralizado, mas ele ainda é uma profissão muito importante, porque é ele que trabalha com o jovem, trabalha com o educando, é ele que trabalha um tempo maior com esse educando, é ele que procura passar conhecimento para esse educando, e esse conhecimento através da descoberta, do desafio, da aprendizagem. Então, é um objetivo de vida, isso é muito importante. Esse desafio ainda é muito prazeroso, por isso eu ainda continuo nessa profissão. Eles valem muito para mim. Os alunos, para mim, são a minha ferramenta de trabalho principal. Então, é em cima deles que eu vou executar o meu trabalho e tentar passar o conhecimento que me foi passado, né, na faculdade. E o que é interessante nisso tudo é que a gente sempre tenta passar o melhor possível, né? Dar o melhor da gente, e o sucesso do aluno também está relacionado, né, com o sucesso do professor. Porque quando o aluno falha, nós como professores também falhamos. Então, os alunos da minha vida representam a minha ferramenta de trabalho, representam a minha dedicação, o meu carinho, o amor à profissão, é o que eu escolhi fazer e sou muito feliz com isso. E de maneira geral é isso, né? Existe uma relação nas coisas, né? Tudo que você faz é uma relação entre sujeito e objeto. Por exemplo, há uma relação do aluno com o livro, e essa pergunta é uma relação do professor com o aluno. Mas toda relação entre sujeito e objeto, no meio, há uma palavrinha muito importante, que eu já falei para vocês algumas vezes, eu faço questão de falar novamente. Uma palavrinha chamada amor. Não existe nada no mundo que nasce ou que dê certo se não tiver amor ou empatia. Se você tentar fazer diferente, você não vai conseguir ter sucesso. Então eu acho que a relação de professor e aluno é muito isso, né?
tem que ter uma empatia, tem que ter amor, senão não dá, não rola, né? E aí fica aquela relação do distanciamento, onde vem o conteúdo e não existe alma. Então eu não acredito que nada que tenha sucesso, nada que possa ter sucesso, venha se não for através da via da empatia e do amor. Eu acho que essa pergunta que você me fez, eu acho que eu só posso resumir nisso. Independente se da aula foi em 1950, 1960, seja em 2018, vai ser assim, até 2050 ou, sei lá, enquanto houver essa relação entre professor e aluno, sujeito e objeto. Para encerrar essa entrevista, para você, o que é ser professor? Ser professor, eu acho que como toda e qualquer profissão, é amar aquilo que faz. Se o professor ele é o mediador, tá, hoje em dia, de tudo de todas as curiosidades que as crianças têm, que os adolescentes têm, cabe ao professor ser um mediador disso tudo. E eu acho que quando a gente faz com amor, a profissão ela flui tranquilamente. Então, ser professor é um atributo ímpar. Muito obrigada, viu, Ana Cláudia? Ser professor é pretender ser eterno. Ser professor é pretender não morrer. Ter o superpoder de continuar vivo na memória dos alunos que passaram pelas nossas mãos. É pretender que os nossos ideais, aquilo que a gente sonha para o mundo, permaneça vivo na mente, na memória dos nossos alunos e se multiplique, de fato transformando o mundo. Isso para mim é ser professor. Muito obrigada, viu, Márcio? Obrigado a vocês. Por fim, o que é ser aluno? Ser aluno é ser capaz de mudar o mundo à sua volta, tocar e ser tocado na alma por professores que passaram pela sua vida e te ensinaram não só as suas áreas de atuação. É receber o maior ensinamento de todos, o de como guiar a sua vida quando sair dali.